Olá, muito boa tarde. Eu sou Clarissa Oliveira e te atualizo agora com as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 27 de setembro. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, discursou hoje na Assembleia Geral da ONU. A correspondente nos Estados Unidos, Mariana Janjá, traz as informações para a gente ao vivo. Muito bem-vinda, Mariana. Como estão as coisas por aí? A gente teve aí essa manifestação do chanceler russo, criando aí, claro, mais um clima aí de expectativa em relação ao tom que a Assembleia tem conduzido aí em relação a conflitos internacionais. Bem-vinda. Oi, Clarissa, obrigada. Boa tarde a todos. Clarissa, o chanceler russo Sergei Lavrov disse que os países europeus estão acusando a Rússia de planejar ataques contra a União Europeia e a OTAN e que Putin já desmentiu essas provocações, mas que a Rússia irá responder de forma decisiva se for agredida. Palavras, então, de Sergei Lavrov, que vem depois, de fato, de líderes de países europeus falarem sobre violações de espaço aéreo por parte da Rússia, depois de Donald Trump ter dito pela primeira vez que a Ucrânia pode recuperar territórios e restabelecer suas fronteiras depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, e de dizer também que a OTAN deve sim derrubar os aviões que violarem espaços aéreos europeus. Então foi uma escalada ali, uma mudança de postura de Donald Trump, e agora essa fala de Sergei Lavrov se defendendo de acusações também vem depois de Volodymyr Zelensky, que discursou também na Assembleia Geral da ONU e disse que a Rússia está testando limites e quer expandir o conflito para além da Ucrânia. Então agora Sergei Lavrov nega essas alegações, mas promete se defender em caso do que ele chamou de agressões. Sergei Lavrov também falou sobre a necessidade de reforma do Conselho de Segurança da ONU, que é uma pauta defendida pelo Brasil também. Disse que apoia a entrada de Brasil e Índia como integrantes permanentes do Conselho de Segurança, o que é algo que o Brasil pede também já há bastante tempo. E comentou, olha só, Clarissa, as ações de Israel na faixa de Gaza, condenando as ações, dizendo que não há justificativa para os bombardeios, para a punição coletiva dos palestinos, fazendo com que crianças morram de fome e também morram atingidas por bombardeios. Palavras aí do chanceler russo Sergei Lavrov sobre as ações de Israel em Gaza. Então foi um discurso ali que foi bem na linha do que já era esperado, na verdade, sem grandes surpresas na fala de Sergei Lavrov. E agora a pergunta é como vai ficar a situação depois dessas falas todas ali que indicam essa mudança de postura de Donald Trump, o endurecimento de tom contra Putin, mas fica a dúvida sobre de que forma isso vai ter um efeito prático, já que Trump já endureceu o tom contra Putin outras vezes, né? E a gente viu de novo o Zelensky na Assembleia Geral da ONU pedindo ajuda para os outros países e fazendo um alerta, na verdade, mais do que um apelo, fazendo um alerta de que a Rússia pode não parar por aí. A gente separou um trecho, então, do que disse agora o chanceler russo Sergei Lavrov na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Vamos ouvir. Vez mais. A Rússia está sendo acusada de planejar um ataque à Aliança do Atlântico Norte e a países da União Europeia. O presidente Putin já desmentiu essas provocações várias vezes. A Rússia nunca fez isso e nunca fará, nunca teve essa intenção. No entanto, qualquer agressão contra meu país terá uma resposta decisiva. Não deve haver dúvida disso entre aqueles na OTAN e na União Europeia, que nós estamos falando que uma guerra com a Rússia, que falam que a guerra com a Rússia é inevitável e estão nos forçando a ir nessa direção. E a gente fala agora da agenda do Brasil, só que com um pé lá no exterior, porque em meio às discussões no governo brasileiro sobre como seria uma reunião entre o presidente Lula e o líder dos Estados Unidos, Donald Trump, Mar-a-Lago tem sido considerado uma boa opção para um encontro presencial. Segundo fontes ligadas ao governo brasileiro, o resort do presidente americano, que fica localizado em Palm Beach, na Flórida, oferece vantagens em comparação a uma reunião na Casa Branca. Por se tratar de uma propriedade privada, o acesso a Mar-a-Lago é mais restrito e isso se impõe inclusive à imprensa, à mídia, o que seria um ponto positivo diante do receio que a gente vem observando no governo brasileiro de que Donald Trump tente colocar Lula em uma situação como a que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky passou no Salão Oval em fevereiro deste ano, com um clima de muito constrangimento. A avaliação do governo brasileiro
é que o local pode oferecer um ambiente mais leve para a conversa. Além disso, o republicano já recebeu outros chefes de Estado no resort, como o presidente argentino Javier Milei, que aconteceu em novembro de 2024. Apesar de ventilar essa possibilidade, o Itamaraty ainda estuda qual seria o melhor formato para esse encontro. Segundo fontes, até o momento, ainda não há um convite oficial. E o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin, falou sobre o encontro entre Lula e Donald Trump na Assembleia Geral da ONU. Vamos acompanhar. Então, aquele momento em que o Lula e o Trump se encontram de passagem na ONU, houve uma tentativa de que aquilo acontecesse. Lembrando que no ano passado, por exemplo, quando o presidente brasileiro esteve discursando na Assembleia Geral, ele não se encontrou com o então presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. Então, aparentemente, houve nos bastidores, sem divulgação, um diálogo de autoridades brasileiras com autoridades dos Estados Unidos. Isso não preveniu, por exemplo, que novas sanções fossem impostas a pessoas no Brasil, inclusive a esposa do juiz Moraes e outros juízes e pessoas ligadas a ele, um dia antes do pronunciamento do presidente Lula e do presidente Trump na ONU. Olha só essa história, gente. Um influenciador foi preso no Aeroporto Internacional do Panamá, suspeito de desviar quase 150 milhões de reais de um banco via Pix. Gabriel Spallone é investigado pela Polícia Civil de São Paulo e foi detido pela Polícia Federal no setor de imigração do aeroporto. Vinícius Murad é quem traz os detalhes para a gente ao vivo e conta tudo o que aconteceu aí nessa história cabeluda, hein, Vinícius? Boa tarde para você. Boa tarde, Clarissa, a você e a todos. Quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais, onde se dizia empreendedor, proprietário de uma fintech, morador de Dubai. Gabriel Spallone foi preso nesta sexta-feira à noite no Panamá, depois de desviar 146 milhões de reais através de transações do Pix. Essa prisão foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e ele está custodiado pela Polícia Federal no Panamá neste momento. Os trâmites já estão em andamento para a transferência dele ao Brasil, onde o influenciador vai ter de cumprir um mandado de prisão expedido no âmbito desta investigação. Foi deflagrada pelo Departamento de Investigações Criminais da Polícia de São Paulo e o objetivo era apurar um esquema de desvio milionário via Pix que vinha ocorrendo desde fevereiro desse ano. 2 homens já tinham sido presos, mas sem as identidades reveladas por conta deste caso, e a polícia descobriu que os criminosos usavam uma credencial de uma funcionária deste banco que foi vítima das fraudes para realizar os golpes e essas transações ilegais. Foram movimentados valores por meio de pelo menos 10 contas bancárias diferentes. E o Pix foi a ferramenta usada para as transferências. Uma parte significativa dos valores já foi devolvida e estornada ao banco, e os crimes que foram atribuídos aos suspeitos são os seguintes: furto mediante fraude e associação criminosa. A investigação permanece atrás de novos suspeitos. Gabriel Spallone é influenciador digital, dono das fintechs Dubai Cash e Next Trading Dubai, mantinha uma imagem de muito luxo nas redes sociais, se apresentava como morador de Dubai, mas teve os perfis desativados depois desta operação e dessa prisão. A defesa dele diz que a prisão foi ilegal e abusiva. Sustenta que ele nunca foi intimado para prestar informações aos inquéritos, que não existe mandado de prisão preventiva no Brasil contra ele e que o nome dele não consta na lista vermelha da Interpol, por isso que a prisão teria sido ilegal. O advogado informou que atuações jurídicas já estão em andamento para reverter isso, mas a polícia não tem nenhuma intenção. Com você, Clarissa. Obrigada pelas informações, Vinícius Murad, falando com a gente aqui de São Paulo. Obrigada, Vini. E depois de uma semana de muitas reuniões, propostas e articulação com as bancadas, o relator da anistia, Paulinho da Força, não tem acordo fechado para votar esse assunto. Inclusive, a intenção dele era que a votação acontecesse nesta semana, agora na próxima semana, mais especificamente na terça-feira, mas já se discute aí um adiamento. A Aline Beckett
é quem traz os detalhes para a gente ao vivo e fala um pouco sobre o ambiente aí para essa discussão. Aline, muito boa tarde para você, muito bem-vinda. Primeira vez que a gente se encontra aqui na CNN Brasil, então já te dou as boas-vindas à nossa equipe. E conta um pouquinho para a gente em que pé que está o clima, porque tudo que a gente ouve é que ainda falta tanta conversa para Paulinho da Força ter, que muito dificilmente a gente tem isso analisado no curtíssimo prazo. Bem-vinda. Oi, Clarissa, muito obrigada. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, o relator Paulinho da Força de Solidariedade de São Paulo se reuniu na semana passada com várias bancadas. Ele teve diversas reuniões ali com as bancadas do PL, do PT, do PSDB, do União, do PP e também do Podemos, mas ele ainda vai se reunir com as bancadas do PSD e do PCdoB. Existe uma dificuldade de consenso, como você bem disse, por conta da diversidade ali de propostas que acaba atrapalhando a construção de um texto unificado em relação a essa questão da anistia, principalmente em relação ao PL, porque o PL pede uma anistia ampla, geral e irrestrita, sem aceitar ali flexibilizações. Em relação ao Senado Federal, o clima político também está um pouco tenso, digamos assim, porque existe uma desconfiança ali por parte da Câmara dos Deputados, principalmente em relação à PEC da blindagem, que foi aprovada na Câmara, depois passou para o Senado acabou derrubando essa PEC e isso foi visto por vários parlamentares ali como uma quebra de acordo. Então os parlamentares têm um certo medo, assim, temem, no caso, né, aprovarem a anistia na Câmara dos Deputados e quando passar para o Senado acabar derrubando ou travando por algum motivo. Na semana passada, ainda em relação às reuniões de Paulinho da Força, ele tentou um encontro com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e também do Senado, Davi Alcolumbre. Jogaram também esse horário dessa reunião, desse encontro, um pouco para mais tarde da noite, mas o encontro não aconteceu. Então, aquilo que Paulinho da Força tinha ali como o texto substitutivo da dosimetria para mexer na redução de penas aos condenados do dia 8 de janeiro e que ele pretendia apresentar já no dia 29, nessa próxima segunda-feira, pode ser que seja adiado sim essa apresentação, muito por conta dessas negociações. Então deve atrasar. Em relação à Câmara, ainda existem alguns entraves, porque a votação da anistia poderia ali privar a análise da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, apesar de o relator, o deputado Arthur Lira, já ter sinalizado que isso não tem questão nenhuma com outras pautas, não tem nenhum vínculo ali com outros projetos, não é atrelado, e apesar também do presidente Hugo Mota já ter anunciado que na próxima semana vai votar sim a isenção do imposto de renda, mas tudo pode acontecer. E caso essa votação da anistia não aconteça, pode ser que sim, a análise da isenção do imposto de renda fique para depois. Mas fato é que Paulinho da Força continua ainda tentando essas negociações e em busca de um texto unificado. Clarissa. Muito obrigada pelas informações, Aline. A gente vai seguir acompanhando esse tema aqui ao longo da programação da CNN Brasil. E essas foram as principais notícias do momento. Você fica agora com CNN Viagem e Gastronomia. Eu volto com vocês daqui a pouquinho. Até já!